Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu vou fazer o primeiro dia de novena de São Francisco de Assis. Então vamos lá acompanhar junto comigo. Por Jesus Cristo, nosso Salvador, iluminado pelo Espírito da Luz, eu levo a vós, Deus Pai, o meu louvor. Ao Deus cheio de amor e de misericórdia, que se compraz com seu Filho e o Espírito Santo, e todas as criaturas toda honra, glória e louvor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a oração inicial. Glorioso São Francisco, alcançai-me de Deus as graças que hoje me são necessárias para viver dignamente a vida cristã. Aumentai em mim a fé, a esperança e a caridade. Fazei que todo exemplo eu possa amar meus irmãos, sobretudo os pobres e necessitados, para cumprir o mandamento do amor fraterno. Ajudai-me a me desapegar das riquezas e fazer bom uso dos bens, para que eu possa seguir vosso exemplo no espírito da pobreza e mansidão, e um dia chegar à vida eterna. Amém. Vamos fazer hoje o primeiro dia de novena. E vamos falar um pouquinho, né? Fazemos a oração inicial, depois vamos fazer ler, na verdade, a vida, né, de São Francisco, um pouquinho da vida de São Francisco. Vamos fazer uma oração a São Francisco, depois a palavra de Deus, depois louvor e agradecimento, depois súplica a Deus e, por último, a oração pela paz, que é a oração final. Ok? Então vamos lá. Vida de São Francisco. Pelo exercício contínuo da oração e pela prática das virtudes, Francisco, sem haver adquirido pelo estudo o conhecimento dos santos livros, mas, iluminado pelo Espírito, penetrava com espantosa acuidade o mais profundo sentido das Sagradas Escrituras. Seu espírito, livre de toda mancha, penetrava os mais ocultos mistérios, e aonde não podia chegar a ciência adquirida, penetrava o afeto do discípulo que amava a palavra de Deus, e dizia: são ainda mortos pela letra aqueles que não querem seguir o espírito das Sagradas Escrituras. Porém, vivificados pelo espírito das Sagradas Escrituras, aqueles que tratam de penetrar mais profundamente seu sentido, quem não atribuiu o saber ao próprio eu, mas pela palavra e pelo exemplo de retribuírem a Deus, seu supremo Senhor, ao qual todo bem pertence. Oremos. Seráfico de São Francisco, que compreendestes e vivestes a fé que nasce da palavra de Deus, aumentai essa virtude, para que ela seja em minha vida uma força e um incentivo para eu viver o Evangelho e a servir os meus irmãos. Amém. A palavra de Deus está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Carta de São Paulo a Timóteo. Tu, porém, continua firme no que aprendestes e aceitastes como certo, sabendo de quem o aprendeste, e desde criança conheceis as Sagradas Escrituras. Elas podem dar-te a sabedoria, que leva à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, convencer, corrigir e educar para a justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, equipado para toda boa obra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, esse pequeno trecho, né, depois do Evangelho, depois dos 4 Evangelhos, ele fala, São Paulo, ele diz a Timóteo, que a vida de São Francisco, né, a gente leu rapidinho, antes da gente fazer a oração, ele dizia que ele aprendia com os livros. As Sagradas Escrituras, o que a gente aprende com essas Sagradas Escrituras, né?
As Sagradas Escrituras, elas, tipo, não é que você é católico. Por exemplo, né? Minha mãe, ela é católica. Meu pai também. E eu sigo isso porque é tradição da família. Isso não vai te levar a Deus. Por que eu quero dizer? Eu li isso, né? Nesse livrinho aqui. Tem até marcado que eu ainda tô lendo. Ele disse que antigamente, o povo de antigamente, eles oravam, né? Então, aquele livrinho, né? Eu apontei pra lá porque eu deixo pra lá. Ele falou, né, que os povos, o padre Bruno, que é o escritor desse livro, ele falava que, nas escrituras, falava que os povos de antigamente, por exemplo, eles oravam muito. Ou se eles fizeram muito na sua vida, na velhice, tipo, por exemplo, 60 anos já não preciso fazer mais, só esperar a hora da morte chegar, porque eu já fiz muita coisa na minha vida quando eu era criança, jovem, adulto, fiz muita coisa para Deus, fiz muito sacrifício, então eu não preciso mais fazer nada. E não é bem assim que funciona. Então não é assim que funciona você orar, porque o mundo ele olha para o seu rosto, ele olha para você no exteriormente, mas Deus olha o coração. Deus, ele olha para dentro de você. Então, quando a gente fala Deus olha tudo, não quer dizer que só as atitudes, não. Ele olha a intenção. Às vezes você, por exemplo, não fala um palavrão, bota mais siglas, mas o que vale é a intenção. Tem muita gente fazendo isso. Eu vejo muitas pessoas por aí que botam as siglas dos palavrões, mas esquecem que para Deus, tanto para Deus ou para qualquer um, o que vale é a intenção, não é tipo você escrever ou você falar. O que vale é a intenção. Se você quer falar um palavrão, quer dizer que a intenção tá pecando, porque é a intenção. Mas então, vamos ver aqui, ó. A sabedoria, as Sagradas Escrituras, elas podem dar-te a sabedoria que leva à salvação pela fé em Cristo Jesus. Às vezes a gente fala assim, né? Vou começar desde o começo a Bíblia. Mas ninguém, até um padre, o Monsenhor Jonas da Canção Nova fala, ninguém consegue ler de Gênesis até o último livro da Bíblia, porque isso é entediante. A Bíblia